2023 está acabando e a pergunta que fica para os investidores é: quais são os melhores investimentos aí para 2024? O que o mercado está falando? Quais são os melhores fundos imobiliários para se investir aí para 2024? É isso que eu vou te falar no vídeo de hoje. Então já fica comigo, porque eu vou te falar 4 fundos imobiliários que estão aí na boca do mercado. Inclusive a XP está recomendando eles, tá bom? É óbvio que a gente nunca pode ir pelas recomendações das casas de análise, mas é muito importante a gente ver o que o mercado está falando sobre os fundos imobiliários e sobre o mercado de fundos imobiliários em geral. Então vem comigo, vamos ver essa listinha. São 4 fundos imobiliários, são 2 fundos imobiliários de tijolo e 2 de papel, totalizando 4 aí. Então vem comigo, vamos ver dividendo, quais são as melhores oportunidades aí para 2024 e muito mais. Então fica comigo até o final do vídeo e bora lá. E olha, eu tô aqui na Money Times e olha só, com aposta em tijolo, olha só, estão falando aqui que os fundos de tijolo vão ter um desempenho melhor aí para 2024. Isso tem muito em relação aí com a taxa Selic, tá bom? Em geral, quando a taxa Selic cai, a gente sabe que os dividendos aí, os rendimentos, os lucros dos fundos de papéis caem um pouco, tá bom? Então a expectativa para o ano que vem é a Selic cair mais um pouco. Então, com esses fatores econômicos, a gente sabe que os fundos de tijolo talvez tenham um desempenho melhor, tanto em valorização, tanto em rendimento, tudo isso para o ano de 2024. E a gente já está vendo isso refletido, olha só, com aposta em tijolo, veja os fundos imobiliários favoritos da XP para 2024. Só lembrando, pessoal, a gente não pode confiar cegamente nessas recomendações, a gente tem que sempre fazer o nosso estudo, mas isso aí eu acredito que vocês já sabem, tá bom? Se vocês acompanham a gente, vocês sabem que a gente não pode ir pela euforia do mercado, a gente tem que ter o nosso planejamento de investimento e seguir ele, beleza? Mas olha só, o primeiro fundo imobiliário aqui da nossa lista é o XPML11 e coincidentemente esse é um fundo imobiliário que eu tenho, olha só, vou abrir aqui no Investidor 10 XPML11. Para vocês que não sabem, ele é um fundo de shoppings, que é um estilo de fundo imobiliário que eu gosto muito. Inclusive, eu não sei se eu tenho 4 ou 5 cotas desse fundo imobiliário. É um pouco ainda, mas com o passar do tempo a gente vai acumulando mais patrimônio. Mas olha só, R$ 117,00 e pagou 8,5%. É muito bom, rendimento ótimo. Tá um pouquinho aqui acima do preço sobre valor patrimonial, mas a gente sabe que a gente não tem que investir em fundos de tijolo atentando apenas a isso. E valorizou bastante também nos últimos 12 meses. O mais interessante dele, pessoal, olha só, aqui no relatório gerencial do fundo imobiliário são os imóveis dele. A gente sempre sabe que os fundos de tijolo, o principal deles que a gente tem que analisar são os imóveis, né, pessoal? Vou dar aqui um zoom para vocês e aqui embaixo a gente pode ver um pouco mais. Olha aqui a gente tem todas as estratégias do fundo, o que ele está fazendo, aonde ele está alocando capital. Então, se vocês quiserem, vai lá no Status Invest e peguem esses relatórios para vocês analisarem nos seus investimentos, beleza? Mas olha assim, olha aqui. O resultado financeiro e a distribuição por cota nos últimos 12 meses, a gente vê que saiu aqui de 77 centavos e veio aumentando até 85 centavos. O último dividendo dele que eu recebi tá aqui embaixo, ó. E olha só, pessoal, aqui a gente tem uma nova aba no Investidor 10, que é uma aba que eu achei muito interessante. E olha só, aqui a gente vê a distribuição nos últimos 12 meses, beleza? E aqui no último mês o dividend yield está de 1,5% e ele pagou 1,75, beleza? Só para vocês não se assustarem, aqui a gente vê, ó, hoje eu tô gravando esse vídeo no dia 22 de dezembro, tá bom? E olha só, ele pagou aqui no dia 22 de dezembro, hoje, né? Pagou aqui 90 centavos por cota e no dia 24 de novembro pagou 85. Então o investidor 10 está pegando nos últimos 30 dias, então tá contando esses dois pagamentos, beleza? Então teve aí um dividend yield de 1,5%, nos últimos 3 meses teve um dividend yield de 3%, nos últimos 6 meses teve um de 5% e nos últimos 12 meses teve aí mais de 9% de dividend yield, tá bom? E para os fundos de tijolo, eu considero esse um dividend yield muito alto. A gente vê que o XPML11 cresceu bastante desde ali 2020, né? Cresceu bastante os dividendos e praticamente todo mês aí tá crescendo os dividendos também, e ele é um dos fundos imobiliários que eu pretendo colocar na minha carteira, que eu já tenho na minha carteira e pretendo manter ele por muitos anos, beleza? Ele é um fundo que eu vejo, que eu acredito muito nele, gosto bastante da distribuição dele, a renda dele a gente pode ver aqui nesse documento, né? A renda dele, ela tá bem diversificada sempre, é muito importante diversificar nas áreas, pelos administradores, diversificar bastante a renda dele, aqui a gente vê vários shoppings, inclusive alguns desses shoppings eu já fui, talvez você também já tenha ido nesses shoppings,
mas é muito importante a gente analisar isso também. E esse é o primeiro fundo imobiliário que a XP recomenda aí para o ano de 2024, beleza? A gente pode ver aqui que o segundo é o LVBI 11. Esse é um fundo que antes de parar para analisar agora, essa semana, eu nunca tinha ouvido falar dele, mas pelo que eu vejo, é um fundo bem interessante, beleza? Ele é um fundo logístico e aqui a gente vê também, tô com o relatório dele aqui, a gente pode ver várias informações. Ele é um fundo muito grande, mais de 1,6 bilhões aí no patrimônio do fundo, tem um bom valor de mercado, tá distribuindo bons dividendos, tem um valor patrimonial da cota bem alto até, tem uma boa porcentagem em caixa, tem um número de cotistas que está crescendo bastante, aqui embaixo a gente pode ver isso também, olha só. O número de cotistas tem crescido bastante no fundo, nos últimos 12 meses aí cresceu mais de 20 mil aí no número de cotistas só nos últimos 12 meses, beleza? E aqui a gente pode ver também a rentabilidade dele, olha só. Ele conseguiu aumentar o histórico de distribuição por cota. Lá em novembro de 2022 estava distribuindo 75 centavos. Com o passar do tempo, os fundos de tijolo, eu acho muito interessante dos fundos de tijolo que eles aumentam o dividendo que eles pagam, eles vão aumentando a renda deles de forma bem gradual, beleza? Então, ó, 0,75, 3 vezes ele pagou aí ele caiu aqui um pouquinho para 0,72, aí foi subindo 0,76, 78, 79, agora 0,87. Então, os fundos de tijolo são uma ótima oportunidade para você que quer ter uma renda passiva a longo prazo, porque como a gente vê, eles sempre vão aumentando aí com as aquisições que eles fazem, com os galpões que eles compram, então vale muito a pena a gente investir em fundos de tijolo. E aqui uma coisa que eu tô de olho nele, que é o seguinte, olha só, a carteira de ativos do LVBI 11 tá bem diversificada se a gente desconsiderar esse galpão logístico aqui, ó. Tem esse galpão logístico que tá chamado aqui Extrema, é o nome do galpão. Aqui a gente vê que ele tem 29% da receita aí do fundo. Então, o resto do fundo imobiliário inteiro está bem diversificado, se a gente não contar esse ativo aqui, que tem mais de quase um terço aí da participação nesse fundo imobiliário. Mas ele é um ativo que tem a localização dos fundos, dos galpões logísticos muito interessante. Tá bem aqui nas grandes capitais, aqui perto de Minas Gerais, São Paulo, Paraná. Então, é um fundo aí de logístico que é muito interessante. Eu parei para analisar ele essa semana e, obviamente, isso não é uma recomendação de investimento, mas ele parece muito promissor. Eu não vou colocar ele na minha carteira ainda. E para o ano que vem eu pretendo colocar um fundo de tijolo. Não sei se vai ser isso, mas para você saber se vai ser isso ou não, se vai ser esse fundo imobiliário ou não, peço para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você acompanhar também os nossos aportes. Olha só, amanhã vai sair um vídeo muito interessante para vocês, de eu mostrando a minha carteira, o desempenho dela inteiro no ano de 2023. Vou mostrar para vocês tanto a valorização, que foi mais de R$300 aí, olha que eu sou um investidor pequeno, os dividendos também, que eu recebi muitos dividendos esse ano. Então, tudo o que aconteceu na minha carteira aí nesse ano de 2023, beleza? Voltando aqui para o próximo fundo imobiliário, olha só, é o KNCR11. Pelo que muitos acham aí, o KNCR11 ainda vai continuar sendo um bom fundo imobiliário para o ano de 2024, beleza? Mesmo com a queda da taxa Selic aí, o KNCR11 ainda é um bom fundo imobiliário e também é uma das apostas da XP Investimento, beleza? Olha só, ele valorizou bastante aí no último ano, tá com 1% acima do seu valor patrimonial, mas inegavelmente distribuiu muitos dividendos, beleza? Vamos olhar aquela aba nova aqui só pra gente ver, olha só. Distribuiu quase 1% no último mês, 3% nos últimos 3 meses, mais que 6% e mais que 13%. Então, olha só, só nos últimos 12 meses, cada cota do KNCR11 pagou 13,58%. R$13,58, perdão. Então, para cada cota que você comprou do KNCR11 há 12 meses atrás, ela rendeu quase R$14 aí para sua conta. E olha que você ainda tem a cota aí se você quisesse resgatar. Obviamente a gente pensa sempre em renda passiva, então quando você escolhe um fundo imobiliário você não pensa em vender ele, você sempre pensa em acumular o maior número de cotas possível, mas você ainda poderia vender aí a sua cota do KNCR11 com lucro ainda, porque valorizou quase 20%, fora que rendeu quase R$14 aí nos últimos 12 meses. Então o fundo imobiliário só tem a ganhar se você investir da maneira correta, e aqui a gente ajuda você a investir da maneira correta em fundos imobiliários, em ações. Então já deixa seu like aí para aprender muito mais sobre esse mercado que eu amo tanto.
quanto, beleza? E o último fundo imobiliário, não vou falar tanto do KNCR11 porque vocês já conhecem bastante dele, a gente fala bastante dele no canal, mas o último fundo imobiliário a gente também nunca comentou aqui no canal, que é o MCCI11, beleza? É o Mauá Capital Recebíveis, também é um fundo de papel. E olha só, ele, primeiramente, a gente já viu um relatório muito bonito aqui do Mauá Capital, beleza? E aqui a gente pode ver várias informações do fundo também. Ele é um fundo muito grande, tá com 1% de desconto aí no valor patrimonial e distribuiu um dividend yield muito interessante, beleza? 12,2%, ótimo dividend yield aí. E também teve um último dividendo muito interessante de 90 centavos. O que eu achei interessante dele, e o MCCI 11, ele é o contrário, beleza? Ele é um fundo imobiliário que a maior parte dele tá em indexador IPCA, então a maior parte dele aí tá rendendo a inflação mais 8,1%. Ele tem aqui um pouquinho em CDI mais 3,6% e também um pouquinho em GPM mais 5,7%, mas ele é um fundo mais para se proteger aí da inflação, beleza? E grande parte dele, como ele é um fundo de papel, tá aqui em CRI, mas ele tem aqui 11% em outros fundos imobiliários, que ele investe também em fundos imobiliários e também tem 1% em caixa, tá bom? E aqui a gente pode ver também os indicadores que ele investe, como eu falei, a maioria deles é o IPCA e também a gente consegue ver outras informações aqui desses CRIs, tá bom? Aqui também tem como ver os outros fundos imobiliários de papel que ele investe. Aqui tem vários fundos imobiliários. Desses aqui, os únicos que eu conheço é o Game 11, que eu já ouvi falar dele, e também o RBRR11, que é um fundo imobiliário que meu pai investe, beleza? Então, ele tem vários fundos imobiliários aqui. Não é uma parcela tão grande assim do fundo imobiliário, porque, como eu falei, ele é mais concentrado em recebíveis imobiliários, tá bom? Só 11% da renda dele, do patrimônio dele, tá alocado em outros fundos imobiliários. Aqui a gente, se vocês quiserem investir, por exemplo, no MCCI 11, vocês podem ver literalmente todos os detalhes de todos os ativos de crédito deles aqui, beleza? Todos os certificados de recebíveis imobiliários estão aqui listados, estão aqui explicando quem que é o devedor, qual que é a taxa, qual que é a porcentagem que representa no patrimônio do fundo imobiliário. Se você quiser investir, tem todas as informações para você investir nos fundos imobiliários, tá bom? Então, basicamente, esses são os 4 fundos imobiliários aí que a XP recomenda para 2024. Comenta aqui embaixo se algum desses fundos imobiliários também é uma das suas apostas, se você também investe em algum desses fundos imobiliários. Eu particularmente invisto no XPML11 e por enquanto estou muito satisfeito com ele. E esse foi o ano de 2023 aí, pessoal. Estamos aí na reta final do ano. Esses foram os 4 fundos imobiliários que a XP recomenda para 2024. E se você gostou do vídeo, já deixa seu joinha porque ajuda demais a gente a levar esse conteúdo para várias outras pessoas que também precisam aprender desse conteúdo tão importante que é o investimento, beleza, pessoal? Então, basicamente esse foi o vídeo e até mais.